queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem, hein? Demoramos um pouquinho para nós postarmos o último vídeo da nossa série, mas acontece, né? E hoje viemos aqui para postar o último vídeo da nossa série sobre uma vida crucificada. E hoje vamos falar de Jeremias. Antes de mais nada, eu peço para que você permaneça até o final. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. E hoje nós vamos falar sobre algo que é crucial para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Algo que vai mudar a nossa vida se nós colocarmos em prática. Quero ler aqui em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 9. Uma passagem bem conhecida, mas que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte aos nossos corações. Diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Uma passagem muito conhecida, né? E algo que nós tiramos dessa lição, Deus está falando com Jeremias aqui, acerca do chamado de Jeremias. Deus está chamando Jeremias. Olha, tem um chamado para você, Jeremias. Ele acaba falando assim: ah, mas eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Parece a gente, né? A gente faz isso. Eu não vou conseguir, é muito difícil, não sei falar, só sou uma criança. E o Senhor fala para ele: não fale que você é só uma criança, né? E aí nesse momento o Senhor toca a boca de Jeremias e começa a liberar palavras de quem vai ser Jeremias, né? E nós aprendemos uma coisa aqui: nós não podemos, primeiramente, nos achar incapazes, porque o Deus que sabe de todas as coisas nos escolheu para uma missão. Então esse pensamento incapaz tem que ser lançado fora, né? Ainda que a gente não saiba o que vai acontecer, nós precisamos ter coragem, que é o tema do vídeo, né? Ter coragem. E nós olhamos para Jeremias e nós vemos a história de Jeremias, um homem de Deus que passou por poucas e boas, né? Passou por momentos desafiadores. Jeremias, ele foi uma pessoa que ele não teve muitas companhias, né? Principalmente que Deus fala para ele que ele não vai casar, não vai constituir família. E nós sabemos que todo ser humano, ele precisa de uma companhia, né? Ele precisa de uma amizade, ele precisa de um relacionamento. E no princípio Deus fala isso, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas Jeremias, ele foi só no sentido de casamento, no sentido de ter alguém ali para ser como namorada, né? Para ele chamar de meu amor, meu benzinho. Mas ele foi um homem de Deus. Ele sofreu muito, mas também Deus honrou a vida dele, né? Em tudo aquilo que ele fez. E o que nós precisamos fazer? Nós, cristãos hoje, o Senhor nos chamou para uma obra, né? O Senhor nos chamou para uma missão. A nossa missão, ela não é terrena. A nossa missão não é sobre, vamos supor assim, a nossa missão não é terrena no sentido assim de se limita só aqui, né? Não se limita só a esse plano, se limita a uma eternidade. Então, por ser algo que é eterno, algo que você não vê hoje no sentido assim, vamos fazer uma conjectura, vamos dar um exemplo. Se eu chegar para você e falar: olha, cara, eu te dou uma casa se você me ajudar em tal coisa. Então você vai trabalhar olhando aquela casa, já vendo a casa que você vai ter. E no reino de Deus é diferente. Quando o Senhor, ele te chama para uma eternidade. Então muitas das promessas que ele faz, muitas das coisas que nós vislumbramos, nossa, que palavra difícil, das coisas que nós vislumbramos é eterno. Então a gente não vai apalpar hoje, nós não vamos pegar algo e falar: nossa, isso aqui é o reino de Deus. Sim, há vestígios do reino de Deus, né? Nós temos experiência com Deus, temos visões, né? Temos um relacionamento com o Senhor, mas não é palpável. E o ser humano gosta daquilo que ele pode pegar, daquilo que ele fala: cara, isso é meu, isso aqui é meu. E o Senhor, ele nos chama para essa obra que é uma eternidade, que é para a eternidade. Então é difícil você pregar contra o pecado, né? Assim como Jeremias tinha um chamado de Jeremias era para o arrependimento do povo, para a gente não é diferente. O nosso chamado é levar o povo ao arrependimento. O nosso chamado é chegar para as pessoas que estão aí fora e falar: olha, você precisa mudar a sua forma de vida. E para isso nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem, mas não coragem no sentido de brutalidade. Nós
podemos pregar com amor. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo de uma forma que as pessoas não vão olhar para nós e falar, nossa, ele está falando da carne. Não, eles vão olhar e vão ver que nem acontecia com os apóstolos, né? Nós vemos que, eu estava lendo ontem sobre Estevão, e Estevão estava ali pregando contra os fariseus, né? Falando ali de coisas que os fariseus mesmo não aceitaram. E eles olhavam para Estevão e viam o rosto resplandecendo. E lógico que depois Estevão foi apedrejado, né? Mas ele foi corajoso. Jeremias, ele sofreu, foi jogado ao calabouço, foi jogado numa cisterna, né? E ainda assim ele permaneceu, ele mandava uma carta, o rei rasgava, ele mandava outra, e ele foi perseguido, foi açoitado, e foi tudo demais de ruim que aconteceu. Mas ele foi corajoso, ele tinha uma palavra, ele tinha um entendimento do que iria acontecer, sabia que o povo não iria se arrepender, mas ele insistiu. Ele levou a palavra de Deus de arrependimento para aqueles que queriam se arrepender ou aqueles que aceitassem essa palavra, né? E para a gente hoje não é diferente. O nosso chamado é chamar as pessoas ao arrependimento. Nós precisamos entender que Jeremias foi chamado para arrancar, despedaçar e arruinar, edificar e plantar. Esse era o chamado de Jeremias. Então, para você arrancar, despedaçar e arruinar, você precisa ser corajoso, né? Você precisa ter força, você precisa ter foco e seguir esse foco, né? E edificar e plantar. Então nós vemos que o nosso chamado não é diferente. Nós vemos que nós precisamos ser corajosos, né? Nós precisamos muitas das vezes sair da nossa zona de conforto e ir em frente, né? E aceitar a palavra que o Senhor tem para nós. E é interessante que essa é uma palavra de confronto para mim também, porque muitas das vezes nós estamos na igreja, nós pregamos num púlpito e nos limitamos somente a isso, né? Que o Espírito Santo nos ajude para que a gente, de fato, tenha uma vida crucificada. Em Gálatas 2:20 fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo me amou e se entregou por mim. A minha resposta a Ele é da mesma forma. Amar a Ele e se entregar por Ele. Então que o Espírito Santo nos ajude. Que nós possamos olhar para Jeremias e ver que ele não teve as facilidades que nós temos hoje. Jeremias, o tempo dele para ele pregar era extremamente terrível. Não tinha essa facilidade, não tinha meios de internet, não tinha essa facilidade de você chegar nas pessoas. Então que nós possamos, como corpo de Cristo, como servos do Senhor, pôr em prática, crucificar a nossa vida. O tema dessa série é uma vida crucificada, e uma vida crucificada eu não faço o que eu quero, uma vida crucificada eu preciso ser guiado pelo Espírito, e uma vida crucificada eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem, eu preciso deixar que o Espírito Santo flua em mim. Nós precisamos entender que esse chamado não é um chamado que você está sozinho, que o Senhor fala para você, olha, te vira aí, viu? Te vira aí, meu compadre. Faça aí, eu tô longe aqui. Não. Esse chamado, o Senhor ele fala para Jeremias aqui. Nós vemos que o Senhor fala aqui. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. E nós podemos pensar, mas esse é um chamado para Jeremias, não é um chamado para mim. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que chamou Jeremias, ele me chamou, ele chamou você. Ele quer te usar, ele quer que você seja um edificador, um plantador, mas também ele quer que você arranque, ele quer que você seja intencional, ele quer que você seja uma pessoa que pregue a palavra de Deus, não de oba-oba, mas que verdadeiramente viva e pregue a palavra de Deus. E você pregando a palavra, você precisa ter coragem. Você pregando a palavra, você vai arrancar, você vai despedaçar. Por quê? Porque isso vai contra o pecado. A palavra é um princípio que vai contra o pecado, contra aquilo que é do ser humano, né? Então que você seja abençoado com essa palavra, uma palavra simples e objetiva, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está falando no teu coração, assim como está falando no meu. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que assumimos a nossa posição e aceitamos o que o Senhor tem para nós, porque ainda que lutarão contra nós, o Senhor é conosco, o Senhor é quem vai pelejar nossas lutas. Amém? Que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra, que você possa ter sido abençoado através dessa série. Na outra semana a gente já volta com os nossos vídeos normais, semanais, temáticos. E se você tiver um tema que você tem dúvidas,
ou que você queira conversar acerca, né? Ou saber um pouquinho acerca. Não sei de tudo, mas a gente estuda na Bíblia e tenta responder da melhor forma. Deixa aí nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração e vai ser bênção no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, deixar o seu like, chuva de likes. E é isso, galera. É muito bom, eu estou feliz porque tem bastante gente aí já inscritos. Mas o intuito não é números, o intuito é que uma pessoa ouça essa palavra e seja edificada por ela. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, o evangelho ele é simples, somos nós que complicamos demais. Um forte abraço.